Muito boa noite, ouvintes, espectadores, que mais Maurício Borba, da Rádio Acústica de Camaquã e do Porto Alegre 24 horas. A todos os antenados, né, Diego? De Camaquã, da Costa Doce, vai daqui, começa aqui na Eldorado, isso? É isso, não, começa em Guaíba e vai embora. Em Guaíba e vai-te embora escutando e nos escutando. E vai até Pelotas. Tá, então vamos falar dos viajantes também, né? O pessoal que tá aí na estrada. Os caminhoneiros, o pessoal, né? Isso aí. Então, gente, nós estamos passando por um momento político. Tu sabia que esse programa nasceu na política, Maurício? É mesmo? É mesmo, e a gente adora política, Ama política. Essas coisas sindicais, eles brigam, e nós ficamos aqui botando fogo lenha na fogueira. Bate boca pra lá, bate boca pra cá. Vai ter o debate. Então, conheça um pouco do meu convidado desse momento, né? Nós vamos entrar, vamos especificar. Nós vamos entrar dentro do CREMERS, né? Vamos procurar os médicos do CREMERS, que está ocorrendo no dia 15 de agosto, a eleição por Conselho de Medicina. E são 3 chapas inscritas, nós vamos fazer a sabatina com os candidatos, né? Então, cada candidato vai ter 35 a 40 minutos de sabatina e depois a gente vai encerrar com um grande debate. E aqui é eu e eles, depois deixa eles entre eles, né, Maurício? Isso aí. Então, conheça um pouco mais do meu primeiro convidado. Dr. Carlos Esparta, 37 anos, é médico anestesiologista em Porto Alegre. Atua nos hospitais Moinhos de Vento, Santa Casa de Misericórdia e Mãe de Deus. É presidente do CREMERS desde fevereiro de 2022. Graduação em Medicina pela Universidade Luterana do Brasil. Curso de especialização em anestesiologia no Centro de Ensino e Treinamento do Hospital da Piedade. Pós-graduação Lato Sensu em Medicina do Trabalho pelo Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde. É segundo tenente médico do Serviço de Saúde, chefe do FUSEX e comandante do Pelotão de Saúde do 4º RCC. Boa noite, Carlos Esparta. Boa noite, amigos, principalmente aos nossos colegas médicos que estão ouvindo, acompanhando a FM Acústica e a Poa 24 horas. Hoje vamos falar sobre a autarquia profissional, o CREMERS, onde nós somos o presidente, atuamos nos últimos 20 meses e fazemos parte dos últimos 5 anos, onde foi feita muitas mudanças, muitas realizações. Trouxemos o CREMERS para o presente. O CREMERS que estava ultrapassado, um CREMERS que estava longe do protagonismo médico, longe dos médicos, distante das dificuldades que os nossos profissionais atuantes, como eu sou um médico anestesiologista e trabalho todos os dias também na nossa atividade fim, estamos distante do CREMERS. Conseguimos trazer o CREMERS para perto dos médicos, para as dificuldades que existiam em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Então, obrigado pelo programa, obrigado por trazer aqui o debate, a gente agradece, o CREMERS é de todos, explicando que a eleição, a quem é os colegas mais distantes ou o nosso público, a eleição é por chapa. Chapa 1, que é a que é atual, que tem 40 membros, 40 conselheiros, cada chapa tem 40 conselheiros, eu estou representando a chapa 1 hoje, e são 40 profissionais atuantes na medicina, que trabalham em todas as regiões do estado com muito personalismo. Uma pessoa que trabalha como médico, ele sabe a necessidade do médico. Então, os médicos gaúchos podem ter certeza que a Chapa 1 representa todas as especialidades que existem, anestesiologia, cirurgia, traumato, as dificuldades que temos, sim, para trabalhar para o bem da medicina, que complementarmente vai ser para o bem da população. A Chapa 1, com o seu slogan, o CREMERS mudou e vai mudar ainda mais. Qual a importância da Chapa 1 para o CREMERS hoje, do CREMERS para a Chapa 1? Perfeito. O que o CREMERS mudou? Nós estávamos com um conselho distante do médico, né? E trouxemos de tecnologia, inovação. Só para ter um exemplo, quando nós assumimos a gestão, uma das maiores dificuldades, quando perguntavam os colegas, olha, eu tenho um julgamento, eu tenho que sair de carro e ir até Porto Alegre. Falei, vai mudar. E mudou. Hoje é totalmente online. A prescrição eletrônica hoje facilitou muito com o nosso receituário digital. Nós temos hoje uma facilidade
que isso parece tão óbvio hoje, mas que antigamente não tinha. Os médicos podem pagar o CREMERS através de cartão de crédito, algo que há 5 anos atrás não poderiam. E nós trouxemos essas pequenas mudanças que geram muito conforto para o médico. O certificado digital para todos os médicos, os 40 mil médicos que querem usar. Estamos organizando a ferramenta do prontuário eletrônico, por isso que eu digo que mudou e vai mudar mais. O prontuário eletrônico para todos os médicos. A anuidade zero, nós estamos fazendo um programa, parceria de cashback, onde o médico não vai precisar pagar a anuidade. Mas está bem avançado isso. Isso é um retorno do médico. Nós temos um clube de benefícios, investimos muito na educação médica, pois identificamos que naqueles períodos o médico tinha dificuldade nas suas reposições, tinha dificuldade em saber, por exemplo, as funções do diretor técnico, do diretor clínico, certidão de óbito. Fizemos um curso há mais ou menos uns 60, 90 dias atrás, mais de 1.000 médicos inscritos para falar sobre certidão de declaração de óbito, entre tantas outras atividades, cursos, ATLS, ACLS, todos com certificação internacional, dados gratuitamente para os médicos. Então, o CREMERS mudou, ele está próximo do médico e vai mudar ainda mais. Conte conosco, chapa 1. Eu gosto assim, Maurício. Conte conosco, bate chapa 1. Doutor, o Carlos Esparta, o senhor é filho do grande médico também, Mauro Esparta, né? Que foi secretário aqui do município de Porto Alegre, né? E ele é bem atuante, né? Hoje, a chapa que o senhor representa, o senhor falou agora de inovação, mas nesses últimos 5 anos o mundo mudou muito. A medicina também mudou nesses últimos 5 anos? Perfeito. Tivemos uma pandemia, algo totalmente desafiador para toda a categoria médica, para os nossos pesquisadores, para a população. Algo que quando começou foi muita preocupação, né? Tivemos muitas dificuldades, mas teve situações boas e situações positivas, né? Toda a dificuldade que foi, gerou-se muita inovação. A pandemia trouxe muito resultado positivo. Infelizmente, perdemos muitas vidas, não no Brasil, também como no mundo, mas sim, foi um grande debate da classe médica, algo também fugiu um pouco da classe médica, acho que isso foi algo negativo, né? Todo mundo virou médico. O Google é médico, o Google não é médico. O Google é médico. Eu quando tenho um sintoma, eu vou no Google e disse, meu Deus, é câncer terminal. Eu fiz uma brincadeira no meio da pandemia, perguntaram quando que eu achava que ia terminar a pandemia. Eu falei, olha, acho que é melhor perguntar para o Google, porque é só o Google que sabe. Então, mas foi feito muitos fóruns, muitos debates, né? Então foi muito positivo nessa parte e trouxe para dentro do CREMERS muita inovação. Hoje, o médico que se forma, ele não precisa mais entrar no CREMERS. O CREMERS vai até ele na faculdade, ele se inscreve, ele não precisa nunca mais para registrar título de especialista, para retirar certidões, para retirar qualquer documento, é tudo online. Isso foi 100% online. Então, hoje nós modernizamos. Antigamente, quando assumimos a gestão, o médico tinha que ir para dentro do CREMERS para qualquer situação. Hoje o CREMERS não precisa. O médico vai poder ficar a vida inteira sem colocar os pés no CREMERS, se quiser. Então, isso foi uma inovação. Foi gerando muita... No departamento de tecnologia da informática cresceu muito nesses meses. A nossa vistoria cresceu muito. Então, foi muito importante isso para os médicos. A pandemia, ela também, o senhor falou agora de que muita gente virou médico, né? Muita gente não. Todo mundo virou um pouco médico. Todo mundo virou um pouco médico. A avó, ela tava chá, né? Toma um chazinho disso, chá resolvia tudo que era coisa, né? Como que o senhor vê, assim, a questão do tratamento precoce quando foi dito, foi defendido por alguns médicos, inclusive, essa tese do tratamento precoce? Eu vou confessar, minha mãe teve Covid. E minha mãe é a cara da vítima, sabe assim, é diabética, obesa. Disse, mãe, toma. Né? Toma porque eu não vou. Eu tô falando sobre mim. Eu não vou pecar por omissão. Né? Qual a sua visão desses médicos que defenderam? Qual o posicionamento de vocês? Como que o senhor vê essa questão do tratamento precoce que foi defendido pela classe da direita, assim, principalmente? Perfeito. O tratamento precoce, né, gerou muito debate naquele momento. Quando iniciou-se a pandemia, não tinha uma perspectiva de vacina ainda no começo. E ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo e muitos médicos começaram a tentar ver o que os medicamentos atuais funcionavam.
ou não. O que nós do CREMERS defendemos? Defendemos a autonomia médica. O que é autonomia médica? Baseado naquele momento, quando iniciou a pandemia, os poucos trabalhos que existiam, porém alguns relatos positivos de médicos, foi feita uma resolução onde o paciente era informado pelo profissional médico que estava fazendo um tratamento, dando medicações, que não sabia se ia ter naquele momento. Estou falando em 2020. Sim, voo cego que eu chamo, né? Era um voo cego. Não sabia se ia ter uma eficácia ou não. Né? E aí o médico avaliava o paciente, dava um termo, o paciente assinava um termo, sabendo disso, como preconizava a resolução 04, e muitos pacientes quiseram utilizar, e os médicos deram autonomia, e os médicos que optaram em não fazer esse tratamento, em achar que precisavam mais estudos, ter uma certeza maior, não teve problema nenhum, não quiseram utilizar, não utilizaram. O CREMERS respeita a autonomia médica, a autonomia profissional, e o paciente tem que ser informado. Como foi informado também, a gente sempre fala que tem autonomia médica, mas o paciente também tem a sua autonomia. Ele procura os profissionais para ver o que é. Olha, funciona por causa disso, não funciona por causa disso, e vai levando. Então, isso aí, de ser a favor ou ao contrário, nós somos a favor da autonomia médica, autonomia profissional que nós defendemos. Então, a partir do momento que teve uma resolução que embasava, o CREMERS foi totalmente a favor da autonomia profissional. Então, muitos usaram, outros não utilizaram. Acho que foi muito politizado. Acho que esse tratamento, o uso de medicamentos como hidroxicloroquina, entre outros, foi muito politizado, mais do que o necessário. Acho que o debate é importante na classe médica, mas eu acho que extrapolou a classe médica, então acho que foi demais. O paciente consultou-se o profissional que quis dar o tratamento precoce, nem digo tratamento precoce, usar os medicamentos. Que o povão é tratamento precoce, né? Mas deixar que usar, teve ali Acho que eu falo o termo do povão, porque aqui eu posso falar o povão. Mas então a autonomia profissional foi preservada naquele momento e muitos profissionais utilizaram e outros não utilizaram. O senhor, o senhor entrou no campo político, né? Porque não adianta. O Diego é malandro, eu falei política. Entrou no campo político, vai indo. Não dá pra dar espaço. Vai indo e foi vindo, aí, né, campo político. Se eu falasse do Grêmio, nós ia entrar aqui no futebol aqui também. Se falasse do Grêmio, eu ia dizer assim, vote qualquer chapa. Então, a gente vai entrar no campo político, né? Eu vejo que algumas questões a classe médica, eu tenho um primo que é médico, inclusive, e eu falo às vezes sobre mim, porque senão as pessoas dizem, é a acústica que tá falando, é o Portal 24 Horas. Não, aqui é o Diego que tá falando, né? O meu primo hoje, ele também é defensor, o governo que é o atual governo do PT, ele é um governo de esquerda, e ele implantou mais médicos quando esteve no Brasil, né? Quando esteve no poder, Maurício. Me corrige, Maurício, tá aqui pra isso. Vou te corrigir. Quando o governo atual esteve no poder, implantou o Mais Médicos. Isso aí. E agora, qual a posição da Chapa 1 sobre o Mais Médico? Perfeito. Esse programa foi incentivado a primeira vez em 2014. O governo anterior mudou pelo Mais Médicos, pelo Brasil, e agora voltou a termo de um mês o Mais Médicos. Qual que são a diferença dos programas? Então, o Mais Médicos, infelizmente, ele aceita no processo seletivo profissionais que fizeram a faculdade de medicina fora do Brasil, porém não revalidaram o diploma. Então nós somos totalmente contrários aos profissionais que vêm trabalhar no Brasil sem a legítima revalidação. Todos os profissionais formados fora do país, se são brasileiros ou de outras nacionalidades, eles são muito bem-vindos, desde que façam a prova do revalida. Isso a gente exige. O que nos causou muita preocupação? Então, quando foi aberto esse programa, gerou-se, então, uma ansiedade, como vai ser? Falaram que ia ter a prioridade aos médicos com registro no CRM. Por que é importante ter um registro no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul? Porque o CREMERS pode fiscalizar esse profissional. Se ele cometer ato irregular, ou até um assédio, algo que infelizmente acontece às vezes, nós podemos lá abrir uma sindicância, um processo e até puni-lo. Esses profissionais que não têm o registro, eles não ficam na visão de olhos do
do conselho. Então, se eles fizerem alguma malefacência para o paciente, infelizmente... Ou receitar alguma coisa errada. Receitar errado, um errado diagnóstico, algo, o CREMERS não tem como agir e ele vai continuar trabalhando. E a nossa preocupação, quando abriu, não foi priorizado os médicos com registro no CREMERS. E o pior, o mais difícil, hoje é muito difícil, o profissional que atua na cidade, vamos dar um exemplo, o profissional é de Santa Rosa. Ele não pôde se candidatar às vagas da cidade de Santa Rosa. Era proibido para esse médico, ele tinha que se candidatar às vagas de outros municípios. Então, de Santa Rosa tinha que ir para Santo Ângelo, de Santo Ângelo para Santa Rosa, o que dificulta. Por quê? Porque é um programa de 4 anos, é uma bolsa. O médico pelo Brasil, da antiga gestão, qual que era o grande vantagem? A antiga gestão, a gente fala do Bolsonaro, né? A diferença do projeto, eu não vou entrar muito na politização, mas vou falar a diferença de projetos, por que eu prefiro do anterior. Mas eu vou. O anterior era um processo seletivo onde somente médicos com registro no CRM poderiam atuar e era cargo CLT, então era um processo seletivo CLT e o médico poderia ficar por prazo indeterminado, ou seja, pela vida toda. Então ele escolheu a cidade de Santo Ângelo para fazer, ele ia poder ficar a vida inteira em Santo Ângelo. Hoje, quem entra no Mais Médicos, mesmo se for brasileiro, ele sabe que infelizmente é uma bolsa, que é diferente de CLT, né? Tem todas a segurança do seletista, e a bolsista ele pode ficar no máximo 4 anos. Então é difícil para o médico saber, eu vou ficar 4 anos e vou perder vou ser demitido após, vai encerrar o meu prazo. Então isso é algo que dificulta, porque nós já temos aqui no Rio Grande do Sul mais médicos que o necessário pela Organização Mundial de Saúde. Não falta médicos. Não falta médicos. A distribuição que está errada. E essa distribuição poderia ser melhor através do programa que estava sendo feito antes, que é através do regime de CLT, seletista, que isso causa uma estabilidade em qualquer profissional. Claro que o seletista também, se cometer erros graves, ele vai ser demitido, como qualquer outro seletista. Qualquer funcionário, né? Qualquer funcionário, mas ele sabe ali, como tem uma formação boa, um profissional correto, ele vai ficar a vida inteira naquele município, que seria um plano de carreira, um início de um plano de carreira médico, né? Quem me conhece, eu olho sempre o copo meio cheio. Sim. Então, aquilo era um embrionário, era algo que estava ocorrendo. Graças a Deus, todos esses profissionais que entraram pelo esse programa vão permanecer. Então, Médicos pelo Brasil. Médicos pelo Brasil. Tá. E os mais médicos que entraram por 4 anos. Nós, como foi aberto, em vez de abrir a primeira fase para todos os médicos que são registrados no CRM e após para quem não tem registro, houve já na outra vez médicos brasileiros registrados que acusaram e relataram que tiveram suas vagas perdidas por médicos não registrados. Então isso é muito grave. Então a gente pede os médicos não registrados seriam os do Mais Médicos. São dos Mais Médicos. Os cubanos. É que na verdade é cubano, é que o programa Mais Médicos. Ou tem mais além de cubano? Não, deixa o programa Mais Médicos ou qualquer médico de qualquer nacionalidade que tem registro no CREMERS ou não tem, ele pode se candidatar. Tá? Isso que ocorre. Então, o que a gente quer? Que a prioridade do programa Mais Médicos seja para os médicos registrados no Brasil. Brasileiros, né? Brasileiros ou estrangeiros, como o Revalida. O Revalida, para quem não conhece, para quem não era médico, é uma prova realizada onde, por exemplo, se eu vou trabalhar nos Estados Unidos como médico, eu tenho que ir lá fazer a prova. Até como advogado, né? Eu vou fazer a prova, se eu for aprovado, os americanos vão dizer bom trabalho, segue sua vida. Então, no Brasil, a gente faz a mesma exigência. Né? E independente da nacionalidade, pode ser europeu, pode ser americano, pode ser australiano. Então não é critério, tipo assim, tu é americano, não, tu sabe da medicina e tal. Não, independente. Entrou, tem que fazer a prova. Independente, qualquer profissional que queira trabalhar no Brasil, ele tem que vir fazer a prova de revalidação do diploma. Né? E isso não foi exigido nesse programa Mais Médicos, que é muito triste. O senhor fala essa questão de que não falta médico, tá? Nós aqui no Portal 24 Horas, a gente recebe muita denúncia que não tem médicos em postos de saúde, que lá no interior o médico não quer trabalhar porque a carga horária ganha muito pouco. O senhor acha que hoje o médico ele ganha pouco? E nós já vamos entrar numa outra questão também, que é do IP, tá? Que é a próxima. Né?
raio-x no programa. Vai indo. Sobre o IP já tem até um diretor novo agora, né? Já sabe, já mudou, né? Não é mais o Jatene. Sim. Mas o senhor crava para mim hoje como presidente atual do CREMERS ali, da atual gestão, que não falta médico no Rio Grande do Sul? Eu tenho certeza. E quando eu faço... Não precisamos de cubanos aqui? Não precisamos de médicos sem revalidação de diploma. O que eu... Ele foi bom, ele foi bem agora. Obrigado. Te driblou, Diego. Te driblou agora. Eu vou falar um dado antes de responder. Em 2002, só para ver estatisticamente, o CREMERS registrou 750 novos médicos em 2002. Passa um ano, passa dois. Em 2012, 10 anos depois, registrou 1.500 novos médicos. Ou seja, em 10 anos, o número de novos médicos dobrou para 1.500. Em 2022, ano passado, nós registramos 2.700 novos médicos. Então, em 2002, que nós registramos 750 novos médicos, foi para 1.500 e agora 2.700. E a perspectiva é que daqui a 5 anos nós já tivemos mais de 3.000 médicos. Então, olha a velocidade da natalidade médica, uma profissão que está crescendo muito e não está tendo tanto, porque os médicos trabalham até os 70, 80 anos, muitas vezes. O que está ocorrendo? A falta de estrutura, eu sempre faço uma comparação, não é querer falar das outras profissões, mas vai no seu município, vá no posto de saúde, observe a estrutura, pode até observar o salário do médico e atravesse a rua, que nem aqui em Eldorado do Sul, não vamos muito longe. Vai no fórum do seu município depois, vê a estrutura que tem, vê a remuneração do promotor, dos juízes, aí tu vai ver a grande discrepância que tem entre o poder judiciário, que é muito importante, o judiciário é importante no Brasil, e o que é investido na saúde. Então, nós temos aqui uma diferença muito grande. Então, o que ocorre muitas vezes? A insegurança de trabalho, a gente tem relatos de médicos que estão, às vezes, no posto de saúde, em unidades de pronto atendimento, que são até agredidos fisicamente. A gente tem até um canal médico, você que foi agredido, pode ligar para nós, que nós vamos em cima desses marginais. Então, essa estrutura é muito diferente, muito difícil de trabalhar, uma carga de salário pequena, muitas vezes, incompatível com o mercado, uma carga de trabalho grande. Então, o que ocorre? Nós temos uma pouca fidelização do médico. O médico entra, fica um período e acaba saindo. Então, nós temos que melhorar uma carreira médica com uma estabilidade e melhorar a estrutura, porque a gente não vai ter dificuldade de falta de profissionais. A minha mãe dizia, Maurício, assim, que quando a gente estudava muito, a gente trabalhava pouco, ela mente. Porque o médico estuda pra caramba, e eu fui a semana numa UPA, a médica disse que estava num plantão de quase 48 viradas já, entendeu? Né, doutor? É perfeito. Não, muitas vezes o médico tem 2, 3 empregos, é plantão aqui, escala ali, mais consultório, então... E o médico trabalha de noite, trabalha final de semana, 24 horas. Então, muitas vezes a gente tem essa carga horária de trabalho muito grande. Então... mas a gente gosta do que faz, graças a Deus, os médicos brasileiros são muito bem capacitados. Na atual gestão, teve muita cassação de médico por enfim, crime, como que funciona isso pelo Conselho de Medicina, né? Perfeito. Então, eu já fui corregedor do CREMERS, então eu posso falar muito sobre isso. Todas as denúncias que chegam no CREMERS, oficiais, organizados, igual o CPEP, que é o Código de Processo Ético Profissional, são obrigatórias a abertura de sindicância. Essa sindicância é solicitada a manifestação, o médico responde. Respondendo é avaliado por uma Câmara, que são compostos por 7 conselheiros. Esses 7 conselheiros, eles podem arquivar ou pode abrir um processo ético profissional, que é por suspeita de infrações ao Código de Ética Médica. O 87, por exemplo, o prontuário mal escrito. Mais ou menos, estatisticamente, nós temos 80 denúncias por mês contra médicos no Rio Grande do Sul. Bastante. Cerca de 80% são arquivados, são menores. É aberto o processo ético, nós vamos para a fase das oitivas, que é ouvir as testemunhas. Então, aconteceu na sala cirúrgica, olha, a técnica enfermeira explica aqui o que aconteceu, após é julgado. No julgamento tem ainda uma defesa oral de ambas as partes, que é onde é julgado por 7 conselheiros, que pode ser absolvido, o médico aí sim absolvido, ou pode ter uma penalidade. A penalidade pode ter desde a advertência até a cassação.
Dependendo de ambos os lados não ficar satisfeito, ele pode fazer um recurso para o Conselho Federal. Aí sim o Conselho Federal pode cassar o médico ou não. Nós tivemos, todos os processos ocorrem em sigilo, então o nome do médico é resguardado e o nome das vítimas, se forem ou não, das acusadoras, também. Todos os processos correm em sigilo. Mas sim, já houve algumas cassações nesse último período, mas eu prefiro não falar os nomes publicamente, mas sim, ocorreram. Fala, Maurício. Diego, eu tenho uma pergunta. Durante a fase de investigação, digamos assim, o médico é afastado das suas funções? Ele pode ser afastado ou não, depende. Essa mesma Câmara de Sindicância, dependendo da gravidade da suspeita, ele pode fazer o que chamam de uma interdição cautelar, que é pelo período máximo de 1 ano. Por que é 1 ano? Então, esse 1 ano tem que gerar todo o processo e vai absolvê-lo ou não. Então, não é obrigatoriamente, mas dependendo da gravidade da acusação, se tem indícios fortes, pode ser sim feita uma interdição cautelar, que é suspendendo. Ocorre em alguns casos, mas não é a grande rotina. O Dr. House seria caçado, né? Eu sou fã do Dr. House, né? Não, o House era uma boa série, eu via muito na minha época de faculdade. Uma pessoa que eu sei que não foi caçada e não tem, eu acho que não tem processo, eu falo, é o Leandro Boldrini, que saiu há pouco tempo do presídio, e se ele quiser trabalhar, acho que ele pode, né? Pelo que a gente tinha visto, ele estava liberado para trabalhar, né? O que eu posso falar é que está ocorrendo, na verdade, o processo contra o profissional. Foi aberta uma sindicância no período e confesso hoje que de cabeça eu não sei quando será julgado. Mas sim. Existe um processo. Foi aberto um processo que ocorre totalmente em sigilo. Sim. Não, é só uma questão, não tem nada a ver com a nossa sabatina aqui, mas aqui a gente fala de tudo, né? As denúncias chegam, né? Então nós somos obrigados a abrir. Agora vamos falar um pouco sobre IP Saúde. O IP teve defasado muito tempo, ele foi deixado um pouco de lado e acabou virando uma bolha, né? E essa bolha explodiu. Perfeito. O IP Saúde, os nossos médicos ficaram mais de 10 anos sem reajuste dos seus honorários. Eu conheço poucos profissionais que ficaram 10 anos, na verdade 12 anos, sem reajuste nos seus honorários. Aqui o Maurício está sem reajuste há um tempão. Está sem reajuste, Maurício? Não vai entrar em greve aqui, calma. Pelo menos não hoje. Entrou. Então, foi uma grande vitória. Nós começamos há cerca de 1 ano e meio, até menos, 1 ano, a trabalhar, a bater nisso. Não só o CREMERS, Zanrigues, Sindicato Médico, muitos médicos, Guilherme Sander e Ernesto Tornelles também nos ajudou bastante, tanto os profissionais, e começou a dificuldade, e começamos a conversar, e sim, conseguimos uma grande vitória para a categoria médica. Hoje, o IP gasta em honorários médicos 190 milhões por ano. Nós conseguimos um reajuste e vamos aumentar mais 140 milhões, praticamente um aumento de 70%. Que infelizmente, por causa dos 10, 12 anos, que a categoria ficou parada aqueles 10 anos sem se manifestar, parece pouco, mas é muito. Nunca na história do IP teve um reajuste tão alto. Isso foi uma vitória da categoria médica. Esse reajuste... Passou pela chapa 1 do CREMERS essa questão? Passou com certeza. A gente tem vários. E o que está ocorrendo agora, só para explicar? Foi uma vitória muito grande e nós trabalhamos arduamente para isso. E continuamos, pois esses honorários não vai ser linear o aumento, pois tinha muitas discrepâncias na tabela. Então, alguns procedimentos vão aumentar até mais que 100% e outros menos, mas justamente para tentar equilibrar, porque nós tínhamos, por exemplo, um parto pagando R$330 bruto, né? Então, a gente sabe que isso aí vai ter que aumentar e vai aumentar. Então, nós já estamos agora na segunda fase, que é a fase de apresentação de propostas, que nós vamos ter uma reunião agora semana que vem, para ir ver qual será a porcentagem aumentada em cada valor, em cada tabela. Queremos e vamos conseguir até outubro. Por que outubro nós queremos estar com isso pronto? Porque em outubro vai aumentar a alíquota da contribuição do funcionalismo público. Aumentando essa alíquota vai aumentar a arrecadação. Aumentando a arrecadação já pode se pagar os honorários médicos adequados conforme a nossa tabela. Então, nós estamos trabalhando, solicitamos para o presidente Gerson Henriques, para a sociedade de especialidades, para tentar contribuir. Vamos tentar fazer um grande crescimento para a classe médica. Óbvio, pessoal,
deixar bem claro, recuperar 12 anos não é do dia para a noite, mas nós recuperamos muitos anos. E, obviamente, a gente sabe que a cada vez que tiver o reajuste nos honorários, no funcionalismo público, nós queremos ter essa parcela para justamente... O que foi a grande dificuldade do IP? Ficou muitos anos sem negociar. Ficando sem muitos anos é difícil. Então, mesmo com essa grande vitória, uma vitória histórica para a classe médica, ainda não está suficiente comparado com os outros planos de saúde. Na atual gestão de vocês que aconteceu essa questão dessa revolução do IP... Estava acontecendo muito descredenciamento de médicos, né? Isso não preocupou vocês? Vocês tiveram que intervir em algum momento? Perfeito. Nós participamos de todas as assembleias organizadas pelo Sindicato Médico, pois nós dávamos um movimento como eticidade. Nós vimos muito pedido de licenciamento, tá? Que tantas vezes, a maioria das vezes foi aprovado o licenciamento, porque nós falávamos, acredite nas entidades médicas, nós vamos fazer melhorar. Teve muito licenciamento e muito descredenciamento. Obviamente porque naquele período foi muito turbulento, o IP fez algo, eu prefiro falar aqui, agora também vamos polemizar um pouco, foi um pouco agressivo contra a categoria médica, né? Nós estávamos ali para defender os médicos, mas foi muito tenso e alguns médicos falaram, eu vou sair porque está ficando muito ruim. Então o IP também foi muito difícil trabalhar, ele esticou a corda com a classe médica naquele período, mas agora conseguimos alinhar, conseguimos honorários, vamos conseguir melhorar a tabela que está acalmando, mas o IP sim esticou a corda e esticando a corda arrebentou. E quem foi prejudicado? Praticamente 1 milhão de vidas que o IP tem. Então, olha, o Rio Grande do Sul tem 11 milhões de pessoas. Se eu não me engano, 980 mil são usuários do IP. Então, praticamente 10% da população poderia ter ficado mais desassistido do que já tem. Bom, a gente tem mais quantos minutos ainda, Maurício? 10 minutos? Então, acho que seguimos aqui, né? Não, é 35 que eles falaram lá na acústica lá. Tem que agradecer o que o Fábio mandou e o que o Rodrigo mandou. Pô, já tá acabando aqui, pô, poxa, já está acabando aqui. Agora nem deu para falar, tem tanta coisa boa para falar. Então vamos falar sobre o que você acha das escolas que estão sendo formadas agora. Tem muita escola aí EAD, médico não tem como ser EAD ainda, né? Não, médico, graças a Deus, não tem como ser EAD. Então, as escolas médicas a gente olha com muita preocupação. O Rio Grande do Sul tem 20 faculdades de medicina. E hoje, olha, fica preocupado, nós temos 18 novas escolas de medicina tentando aprovação perante ao MEC. Nós já vamos formar mais de 3 mil médicos e nós estamos lutando para não ter abertura desenfreada de vagas. Então, nós tivemos uma vitória muito grande. Uma universidade aqui do Rio Grande do Sul queria abrir 480 novas vagas de medicina e nós juntos com a AGU fomos lá, batalhamos, ligamos, oficiamos, mandamos ofícios e conseguimos barrar essa abertura de 480 novas vagas no Rio Grande do Sul, vagas onde nós oficiamos a reitoria, não tinha hospital-escola, não tinha laboratórios, não tinha. Nós queremos faculdades que tenham qualidade. O que é qualidade? É o que o próprio SAEME já possa, o SAEME é uma certificação que tem a nível de conselho, onde é proporcional um aluno para cada 5 leitos SUS, onde a gente sabe que esse aluno vai ter uma instrução de avaliar os pacientes. Nas unidades básicas de saúde, 3 alunos, no máximo 5 alunos por equipe, justamente para visitar, para fazer um atendimento. Um hospital, ou pelo menos uma ala do hospital, que no mínimo 100 leitos SUS, baseado naquilo. É isso que nós estamos exigindo, uma qualidade de ensino, uma qualidade, porque o médico mal formado, o médico despreparado, ele pede mais exames, o que gera um custo para o SUS e para os planos de saúde. Ele faz diagnósticos equivocados, o que pode atrasar um tratamento de uma doença. Então é muito preocupante uma formação médica sem responsabilidade. Então nós estamos trabalhando e trabalhamos muito pela responsabilidade de uma formação de novos profissionais. Agora eu vou fazer a última pergunta e depois eu vou deixar um espaço para o senhor fazer o seu... Perfeito. Falar sobre o CREMERS, mudou e vamos dar ainda mais. A última pergunta, já que nós estamos aqui no programa, é para pedir o voto para mim? Como é que vai ser? A última pergunta é, a chapa 13 é uma ramificação da chapa de vocês, né? Foi uma galera que saiu ali, como que o senhor vê isso? Eu vou dar uma alfinetada que eu falei em todo mundo. Aquela pergunta, não, vamos explicar aqui, então... Nós temos chapa 1, chapa 2 e chapa 3. Chapa 2 foi um dos colegas que ficaram mais de 40 anos dentro do CREMERS. E a chapa 3 são dissidentes da chapa 1,
que por causa do motivo, principalmente ali na parte de pandemia, houve muita discordância, né? Também tivemos muitas dificuldades de trabalho, se causou uma cisão. Então, esse é o cenário. Mas o mais importante é que a chapa mesmo que transformou o CREMERS, que mudou o CREMERS, que vai continuar mudando o CREMERS, é a chapa 1. É a chapa que trabalha por médico, a chapa que tem grandes líderes médicos e líderes médicos que continuam trabalhando na profissão. Os nossos 40 componentes que são totalmente qualificados, você vai andar pelos hospitais e vai ver eles. Nós temos uma grande proporção aqui em Porto Alegre e em todas as regiões do Rio Grande do Sul nós temos representantes. Santa Maria, Passo Fundo, Missões, Fronteira, Serra, todas as regiões, Lajeado, Santa Cruz, nós temos representantes. Então, o CREMERS vai estar presente. Então, você pode olhar depois aqui, nos sigam, por favor, nas redes sociais, para saber nossas propostas. Beleza, o senhor tem 1 minuto para, né, pedir voto para a chapa 1. O CREMERS mudou e vai mudar ainda mais. O CREMERS mudou, vai mudar ainda mais. Por favor, colegas, dia 14 e 15, eleição totalmente online. Chapa 1, isso foi uma conquista. As eleições até então eram por cartas. Nós prometemos que ia ser uma eleição digital e é uma eleição digital. Chapa 1, a chapa que mudou o CREMERS, vai continuar mudando. Muito bem, Maurício. Então vamos para um breve intervalo. A nossa próxima sabatinada já está chegando, a doutora Tatiana, da chapa 2. E bom papo, bom papo. Bom, fluiu o papo. Vamos pagar as continhas agora, né, Diego? Como aí. diz o Valério. Vamos pagar as continhas, então nós já voltamos. Bom, seguimos, estamos de volta. Vocês acabaram de escutar o representante da chapa 1, Carlos Esparta, que é o atual presidente. Aqui ele vem. Aqui ele vem. Tem lugar que ele não foi, mas aqui ele vem. Veio, né, Diego? Veio, se apresentou, foi bem. É, se não vir aqui, tu sabe, né, Maurício? Tem que cumprir a agenda, Muito bem, Maurício, seguimos, né? Eu adoro essas brigas sindicais e vamos lá, e o CREMERS, e vamos lá, Lula livre, é o Bolsonaro, né? E é sindicato, vamos pra cima. Maurício, minha segunda convidada é uma pessoa muito diferente, especial, porque ela é uma mulher que é conselheira federal. Quando a gente tá falando que tem que respeitar, porque ela tem o brasão do Brasil ali no negócio dela, né? Então eu conheço um pouco mais da minha convidada de hoje. Tatiana Della Justina, médica formada em 1983 na Universidade Católica de Pelotas, é especialista em otorrinolaringologia e medicina do trabalho, mestra em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em Saúde Pública pela Universidade de Ciências Empresariais e Sociais de Buenos Aires desde 2018. Foi perita judiciária concursada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Atualmente é conselheira federal efetiva do Conselho Federal de Medicina, eleita pelo Rio Grande do Sul em 2019. É também membro da Comissão Permanente do Doutorado em Bioética da Universidade do Porto, em Portugal. É também autora do livro Por que a Saúde e a Medicina Estão na Justiça, escrito em 2018 com base em sua tese de doutorado em saúde pública. Doutora Tatiana Della Justina, meio italiano. Como é que é? Della Justina. Della Justina. Isso. Eu ia te desafiar, hein? Della Justina. Pera aí que eu vou pegar esse... Meu italiano tá meio burocrático. É Della Justina. É isso? Tá bom. Tudo, é assim mesmo? Doutora Tatiana, tudo bem? Tudo tranquilo. Como que a senhora hoje representa a chapa 2, uma mulher empoderada, forte? Por que a importância da chapa 2, a chapa Conexão? Bom, boa noite, em primeiro lugar, a ti e aos teus ouvintes. É um prazer receber esse convite para participar aqui e para que os ouvintes saibam um pouco da gente, né? Contar um pouco. Minha experiência, né? Eu sou de formação otorrinolaringologista e fui perita judiciária durante 30 anos. E depois de um certo tempo me aposentei, né? Fiz concurso público, né, para o tribunal. Me aposentei e achei que essa expertise que a gente tinha nessa área, né, deveria ser levada adiante, poderia ajudar a sociedade, poderia contribuir com os colegas. Então, depois de um doutorado em saúde pública, mestrado, um doutorado em saúde pública, a gente
resolveu se candidatar ao Conselho Federal de Medicina. E nós ganhamos em 2019. E eu sou a primeira mulher gaúcha a ser a conselheira federal do Rio Grande do Sul, representando os médicos gaúchos lá em Brasília, no CFM. Então, isso para mim é um motivo de muito orgulho, muita honra. Fico muito feliz em poder representar os colegas. E agora, nessa oportunidade das eleições do CREMERS, nós resolvemos apresentar uma chapa de oposição ao CREMERS, porque o CREMERS tem 3 chapas, tá? Para se candidatar aí às novas eleições. A chapa 1 é a chapa da situação. A chapa 3 também é da situação, mas uma dissidência da situação. O pessoal que meio que tretou entre eles ali. Aconteceram alguns problemas que a gente não tem por que mencionar aqui, né? São coisas deles. Mas lá. a gente pergunta para eles, não tem problema. Tá bom, eu pergunto. E nós somos, então, a chapa 2, que é realmente a chapa de oposição. Então, nós resolvemos fazer uma proposta seguindo muito aquilo que eu me propus como conselheira federal também a fazer, que é melhorar a conexão entre o Conselho Federal de Medicina e os colegas aqui do Rio Grande do Sul. Então, o nosso CREMERS, a proposta é essa, ser um CREMERS mais conectado com os médicos do Rio Grande do Sul. Então, nós somos, ao todo, uma chapa muito plural. Nós temos pessoas de todas as faixas etárias, pessoas de todos os lugares aí do Rio Grande do Sul, pessoas de Porto Alegre, pessoas de fora de Porto Alegre, várias cidades do interior. E essas pessoas têm um universo assim, de todas muito competentes dentro das suas atividades e com uma coisa em comum, que é a vontade de ajudar e fazer um CREMERS melhor. E tornar esse Conselho Regional de Medicina mais próximo dos médicos, que é o que precisa ser. Certo. A chapa 1 e a chapa 3, eles vêm do mesmo lado ali, eles tiveram um rompimento. Seria o quê? Um PT e um PSOL, é isso, né? Pode ser. Poderia ser um PL e um para não ficar de um lado só, seria um PL e um Republicanos? Pode ser também. Bom exemplo. Né? Como que a senhora... eles estão muito batendo na parte de que inovaram, fizeram um movimento de inovação, a votação online, também fizeram a questão da receita digital. Quais as suas ideias assim, modernas para o... Pois é, eu devo te dizer o seguinte, como estando lá no Conselho Federal nesse momento... Eu posso dizer que nós pegamos bem o período da pandemia. Então, todas essas coisas que eles chamam de inovação foram coisas necessárias que o próprio CFM implantou. Então, o CFM implantou em todos os estados brasileiros, em todos os conselhos regionais, a prescrição digital, porque era imprescindível. Na época da pandemia, as pessoas não podiam sair, né? Não podiam, tinha que ter muita situação que foi virtual. Então, essa situação da prescrição eletrônica digamos assim, foi o que o Conselho Federal de Medicina fez. Prontuários eletrônicos, a mesma coisa. As inovações todas que nós tivemos que fazer lá, dentro do CFM, foram trazidas para todos os estados. Então, vamos com calma com essa história de realizações. Tá? As realizações são de todos, inclusive começaram muitas dentro do Conselho Federal de Medicina. Isso teve que acontecer. Sabe aquela história da dor que ensina a gemer? É o processo natural? É o processo natural. Então, nós tivemos uma pandemia que deixou as pessoas reclusas, que as pessoas que iam consultar só em casos extremos, muitas vezes faziam consultas via teleatendimento. Então, para esse teleatendimento, tu tinha que ter plataformas, prescrições digitais para atender essas pessoas, né? Então, isso não foi um fenômeno do Rio Grande do Sul, assim, ninguém descobriu a roda, sabe? Isso aí foi uma coisa que teve que acontecer em função da situação toda que aconteceu. Mas, claro que o Rio Grande do Sul andou junto. A senhora federal, a gente fala da União toda, né? Uhum. Qual foi o primeiro estado a implantar? Uma pergunta pessoal, assim, implantar a receita digital ou foi tudo junto? Vou te falar uma coisa, eu não sei te dizer o tempo exato, mas tudo começou, a pandemia, as restrições foi em março de 2020, e aí logo em seguida veio a Lei 13.989,
que era a lei da telemedicina, da deputada Adriana Ventura. Em seguida, houve a prescrição digital, a prescrição eletrônica. Depois, diversos trabalhos se seguiram para que a gente reformulasse a quantidade de leitos de UTI, entendeu? Para não sobrecarregar o sistema, aumentasse leitos, enfim, houve uma série de coisas. Sim. E nesse meio tempo a gente trabalhou muito para que isso acontecesse. Então, essa história eu não saberia te dizer. Não, mas é uma dúvida pessoal são mesmo. Coisas mais ou menos nesta mesma época. Abril de 2020, vamos colocar, que é a data que deve ter sido tanto aqui quanto lá no Conselho, porque foi assim que começou. Eu vou fazer a pergunta que eu vou fazer todas as chapas, tá? Principalmente certo. Porque a gente teve uma polêmica muito grande que agora, às vésperas das eleições, ela está mais quente, assim. E eu vou dizer, eu volto a falar, vou repetir aqui, Maurício, para depois não dizer que era acústica, que é o Diego, que é o... Não, é o Diego, né? A minha mãe, ela é a cara da vítima do Covid, hipertensa, diabética, e quando ela pegou o Covid, eu peguei e disse, não vou pecar por omissão, fiz o tratamento precoce com ela, né? Qual a visão da senhora sobre o tratamento precoce que foi debatido naquela época e agora voltou aos debates, né? Pois é. Nós no Conselho minha mãe segue viva, tá? Só estava falando ótimo. Isso. Que bom para ela. Nós defendemos a autonomia do médico e do paciente. Nessa circunstância especial da Covid, então, foi uma coisa assim absurda o que aconteceu. A doença foi muito politizada. Então, tinha pessoas que chegavam ao cúmulo de dizer assim, se tu é a favor do tratamento, tu é do partido tal. Até Bolsonaro. Até Bolsonaro. Se tu é a favor de vacina, tu é do partido... Até do Lula. É isso aí. Isso é uma grande bobagem. É uma grande bobagem, porque as coisas convivem. E no momento que o CFM resolveu elaborar o parecer número 4 de 2020, foi justamente para coibir abusos. Porque tinha pessoas que estavam sendo, como é que eu vou te dizer, chamadas à atenção por estarem prescrevendo tratamentos. E o que o Conselho Federal de Medicina fez com isso foi dizer que o médico tinha o direito de tratar o seu paciente, e o paciente que quisesse receber o tratamento A, B ou C, ele poderia dar o seu consentimento e receber esse tratamento. E se ele quiser fazer, quando houve a oportunidade de fazer vacina, porque não foi logo no início, demorou um ano e pouco, né? Longo, tá? Então, houve essa oportunidade de fazer, que bom, que ótimo e tal. Né? Então, o que a gente fez foi proteger o médico e proteger o paciente. Certo. E dentro do assunto político ainda, o governo Lula anunciou que a volta do Mais Médicos, né? Que já era um processo que teve no governo Lula 2, acho que Dilma 1, se eu não me engano. Dilma, né? Governo Dilma Rousseff. Qual a visão da chapa sobre o programa Mais Médicos? E falta médicos no Brasil ou não falta médicos no Brasil? Vou te responder por último, de trás para frente. Tá bom. Sim, nós temos, em março, mais ou menos quando a moratória das escolas médicas caiu agora em início de abril de 2023, ficou de 2018 a 2023, que era a portaria 328 do MEC. Então, isso aí que aconteceu assim, havia uma narrativa que faltava médico. Na verdade, não falta médico. O Brasil é o segundo país do mundo que tem maior número de faculdades de medicina. Sabe para quem que ele perde? Para a Índia. Só que um pequeno detalhe. A Índia tem 1,3 bilhões de pessoas. Tem gente pra caramba na Índia lá. E aqui no Brasil nós temos o quê? 213, 214 milhões de pessoas. Então, a diferença é muito grande. Não dá para justificar isso. Por que falta médico em alguns lugares e sobra em outros aqui no Brasil? Os grandes centros, né? Sim, mas é que a medicina não é tu exercer numa casa caiada, entende? Tu tem que ter condições, tu tem que ter infraestrutura, tu tem que ter, preferencialmente, no ponto que nós chegamos, nós temos que ter uma carreira médica. Assim como tem para o juiz, para o promotor, porque eles vão para esses lugares mais distantes, porque eles têm um salário para receber. Agora, o médico não. O médico estava acontecendo o seguinte, ele era chamado para trabalhar numa cidade pequena, vamos chamar hipoteticamente aí município de Cacimbinhas, que eu nem sei se existe. Arvorezinha é longe. Arvorezinha existe. É longe, e é longe. Bom, mas vamos supor qualquer município aí pequeno.
Aí o prefeito chamava o médico saía, levava a família, a esposa, filhos e tal, e se mudava para conseguir atender. Aí ele atendia, um mês ele recebia o dinheiro do prefeito, o segundo mês ele recebia o dinheiro do prefeito, o terceiro mês o prefeito dizia assim, olha, nós estamos com pouca verba e nós não vamos ter condições mais de lhe pagar. Aí ele levou a família, ele tirou o filho do colégio, a esposa, se estava trabalhando, saiu do local, foi para outro lugar. Enfim, então, veja que é uma situação difícil, além do que ele está arriscando, porque ele está trabalhando num local sem condições, se aparecer um paciente grave e que tenha uma evolução ruim, quem é que é culpabilizado por isso? Não é o prefeito que não fez a infraestrutura da cidade, é o médico. Ele está atendendo naquele local. E aí o paciente precisava de um exame e não tinha o exame. Ele precisava de um recurso X e não tinha aquele recurso. Então, não é uma coisa simples, tá? Então, dizer que os médicos vão trabalhar em qualquer lugar, não. Eles têm que ter uma carreira. Aí é uma questão simples de entender. Em relação a mais médicos, eu acho que é muito difícil alguma chapa ou algum médico que tenha bom senso que vai entender esse mais médicos versão atualizada aqui. 2.0? 2.0, que seja bom, entende? O CFM lutou muito para evitar os danos maiores. A gente foi atrás dos políticos e tal, tentar ver se minimizava os danos. Na Câmara de Deputados nós ganhamos algumas coisas e no Senado nós perdemos. Virou lei. Agora virou lei, não tem mais o que se dizer. E a sociedade está correndo um risco muito grande, né? Porque tu podes estar de férias em qualquer lugar do Brasil e tu pode ser atendido por uma pessoa que não está registrada no conselho. Portanto, a gente não sabe nem se é médico. Não revalidou. E isso é o que passou. Isso é o que passou por essa medida provisória. Então, é lamentável que isso tenha acontecido. Nós lutamos muito contra. Eu acho que qualquer médico de bom senso vai lutar contra isso. Porque isso é uma questão ideológica. Mas, doutora, assim, a gente recebe muita... E eu volto a falar, né? A gente fala de chapa, mas a gente fala de problema de pessoas, porque vocês são... o CREMERS, ele fiscaliza também, né? A gente cansa de ver hospitais que falta médicos. O que é? É má distribuição, má gestão? Como que o Conselho consegue atuar em relação a isso? Olha, cada problema é um problema. A gente esteve visitando ontem hospitais em Pelotas. Tá? Nós fizemos uma visita a Pelotas e a Camaquã. Em Pelotas. Já estão me ouvindo hoje já. Em Pelotas, por exemplo, a gente pôde constatar que os hospitais estão com dívidas imensas. Eles não recebem. Quer dizer, imagina que tu começa o teu mês, vamos traduzir para uma linguagem bem coloquial aqui. Popular, né? Tu começa o teu mês que tu tem uma dívida já de 6 mil reais. Arranca atrasado. Aí tu ganha 10. E tu tem as despesas do mês. Tu não consegue vencer. Vai chegar num ponto que aquilo que tu ganha, tu vai ser para pagar as dívidas. E olhe lá, e não vai te sobrar. Então, hospitais como a Santa Casa, por exemplo, lá em Pelotas, estão com dívida. E não é só lá. Aqui em Porto Alegre tem hospitais que estão muito mal, que fecharam, inclusive. Outros que estão quase fechando. Beneficência Portuguesa é um que está quase fechando. E já vem cambaleando faz tempo, né? Cambaleando há muito tempo. Então, alguns desses hospitais têm empresas que são as OS, né, que tomam conta. E às vezes tomam conta literalmente, às vezes, sabe? Levam o que precisam levar e não pagam quem deveria pagar. E a situação fica uma penúria só, né? Então, é um problema difícil de resolver, sabe? Bem difícil. Certo. Ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça, exatamente. Então, por isso que o meu próximo assunto com a senhora, só a visão sobre o atual estado do IP Saúde e como ele vinha defasado. A atual gestão acabou de sair daqui dizendo que trabalhou muito por reajustes e tal. Como que a senhora vê a atual gestão do IP Saúde? Como que a senhora avalia, como a senhora federal, como a senhora avalia que chegou nesse tal ponto que teve que mexer em algumas questões do IP? Bom... Deu uma respirada forte aqui. Porque é impossível tu ter um plano de saúde
que vá ter o mesmo desconto para quem tem 10 anos, para quem tem 20 anos, para quem tem 50, para quem tem 80. Pagar a mesma coisa. Não existe plano de saúde assim. Existe uma coisa que é a taxa de sinistralidade, assim, que não é igual. Tu adoece mais e doenças mais graves quanto mais velho tu é. Então, se tu tem a tua mãe, né, que deve ter Sim. plano de saúde, Ela tem IP. supõe. Ela tem IP. Então, o IP não vale porque o IP não entrou nisso. Mas se ela tivesse qualquer outro plano de saúde, pela idade dela, a partir de uma determinada idade, ela ia pagar mais. Porque ela vai usar mais o plano. Sim. Isso é natural. Porque senão os planos quebram. Então, o IP Saúde, o que aconteceu? Ele cobrava a mesma coisa. Se tu tinha 10, se tu tinha 50, 80 anos. Né? Tinha os dependentes que podiam consultar. Então, chegou num ponto que inflou muito isso e o recurso era limitado. E aí, quem é que sofreu com isso? Os pacientes, né? Que realmente, muitos até sem receber, porque houve uma época antes do governo do Eduardo Leite, que estavam com atrasos. José Sartori, né? É. Parcelado e bem mal parcelado, né? E tal. Aí como é que a pessoa vai pagar, né? Alguma coisa. Agora, depois o governador Eduardo Leite colocou isso em dia e tal. Mas o IP, não. Tem uma defasagem muito grande. Então, o que eles dizem? Ah, não, a gente vai indo. Os médicos vão atendendo. Não recebem. Foi muito alta a taxa de credenciamento de médico. Muito né? alta. Porque, como eu te disse, ninguém trabalha de graça. Tu tem despesas para ter no teu consultório, né? Então, mesmo nos hospitais, por isso que eu estou te dizendo, os hospitais estão enfrentando crises violentas, porque os hospitais têm planos de saúde e outros que dependem de determinado plano, e se o plano tem uma defasagem grande, é um problema que se cria, né? A gente espera que o governo Eduardo Leite colabore e cumpra com a sua parte, porque existe um fundo que deve alimentar, digamos assim, o IP Saúde. Existe um fundo. E esse fundo tem que entrar nisso, né? Agora eu não sei como está a negociação, porque isso está sempre andando, tem sempre uma movimentação, mas é o que eu posso te dizer, assim, é uma luta. A senhora falou de plano aqui, no seu plano da chapa, tua carreira médica, né? Uhum. É interessante. Eu gostaria que a senhora me falasse um pouco sobre isso. Pois sobre é, esse ponto aqui. A carreira médica é o seguinte: a gente sabe que precisa ter um plano de carreira, mas a gente sabe também que nem sempre é fácil isso. Por exemplo, nós tivemos a prefeitura aí do Sebastião Mello, né? Ele tinha um secretário de saúde que fez um edital, né? É o pai do atual presidente? Não, peraí, a senhora não fala, mas eu falo. É o pai do atual presidente? É tua responsabilidade de falar. Eu só vou te dizer o seguinte. É o Carlos Esparta, pai do Mauro Esparta. Houve editais de concurso que estavam muito aquém, né, do que um médico mereceria ganhar. E ele fez, né? Fizeram, a prefeitura, não foi só ele. Muito aquém do que um médico merecia ganhar. Seria muito mais... Não, é óbvio que o edital deveria ser um edital com um salário digno, compatível. Tá, então o salário foi menos... Muito menos. Ah, entendi. E aí houve um protesto geral das pessoas. Então, é difícil, porque quando tu é médico, tu sabe o quanto deveria ser, né? E, claro, a gente sabe que os recursos são finitos, né? Eu imagino que ele também tem esse problema de saber que os recursos são finitos. Mas o fato é que isso aconteceu, né? Os editais foram baixíssimos. Quase que dizer que é um salário absurdo, né? Em termos do que deveria perceber, né, o médico por mês, né? Sim. Mas, enfim, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas eu quero só te dizer que o plano, a carreira médica é uma carreira necessária, nesse contexto que nós vivemos hoje em dia. Certo, mas como seria esse carreira médica? Nós temos que lutar para que tenha essa carreira médica. Né? Então, que os órgãos públicos, quando fizerem os editais para que contratar médico, né, editais de concurso público, que sejam concursos com uma remuneração digna, uma remuneração adequada, né? Essa é
nós temos que trabalhar para construir um plano de carreira para que tenha uma remuneração compatível com o exercício da medicina. Certo. Eu gostaria de falar com a senhora também sobre ética médica, né? Hoje, em torno de 80 processos, isso, né, Maurício? 80 processos são abertos de ética Mês, isso, né? E desses 80% é arquivado, né? Isso. Como que a senhora vê a questão da ética médica na sua chapa? Como vai ser tratada com isso? Nós temos um regramento, né? Porque o conselho são 40, né? Lei de 40 conselheiros, né? 40 conselheiros, mas existe um regramento que nós vamos seguir. Certo. Aquilo que eu te falei em relação a sindicância, processo e tal, numa situação específica, que foi a época da Covid, é outra história. Estou falando que nós temos que seguir o regramento como existe. Né? E, claro, o nosso ideal seja ser menos punitivo e mais preventivo. Então, a gente acha que o médico, quando ele recebe o seu CRM, ele tem muita coisa que ele não recebe de informação na faculdade, sabe? Ele se forma, pega lá a carteirinha no CRM, ele não sabe o que de publicidade ele pode fazer, ele não sabe como gerir o próprio consultório, ele não sabe quanto ele precisa, se ele precisa ter pessoa física ou pessoa jurídica, o que é melhor. Né? Agora está em transição esse assunto. Se tu me perguntar, eu te diria que nem eu sei, né? O que é melhor nesse momento, porque a gente tem que aguardar a decisão, né? Lá de cima. Mas, de fato, tá mudando o tipo de reforma tributária. Pode ser que não vale a pena, né? Pessoa jurídica daqui por diante, ou valha, não sei, vamos ver. Temos que aguardar os acontecimentos. Mas a ideia é que o médico tenha mais orientação. A gente quer ficar mais próximo. Exatamente esse é o lema da campanha. Conexão, né? Conectar com o médico para fornecer a ele as informações necessárias, os subsídios necessários para que ele possa trabalhar. E que o CRM não seja um órgão visto apenas como sendo punitivo, isso que tu falaste dos processos. É o cumprimento do dever? Mas esse dever pode ficar mais leve se tu fizer uma prevenção. Com tudo na vida. Que hoje em dia aumentaram muito as questões das denúncias dos médicos, né? E quando tu vai para uma fase... Porque a gente faz muita denúncia aqui, tá, doutora? Então, quando vai para uma parte investigativa, das auditivas e tal, a gente vê que algumas coisas são arquivadas aí, né? Muitas vezes por absurdos, né, Maurício? Exato, Diego. Dia 20, foi mês passado ou semana passada, um médico foi preso em Goiás, um ginecologista, por abusar durante o pré-natal. Entendeu? Isso e aí tem o caso, tem o caso do Leandro. Entendeu? Não, abuso de paciente é uma coisa indefensável, né? Se isso é comprovado, né, através de, normalmente, assim, as provas de abuso sexual são difíceis de coletar, porque isso não deixa rastro. O médico não escreve no prontuário lá que nesse dia eu atendi a fulana de tal e fiz isso, aquilo. Ele não vai dizer isso, né? Mas a sequência dos casos é que faz a gente chegar nesse raciocínio. Por que eu fiz essa pergunta de ética médica, né, doutora? Porque o doutor Leandro Boldrini foi solto agora há pouco tempo, ele pode exercer a medicina, né? E tem um processo aqui, a gente ficou sabendo hoje, que está correndo dentro do CREMES para ter a cassação. E eu acho que em tanto tempo que teve preço, não teve ainda um resultado, né? Eu não saberia te dizer, eu não estou dentro do CRM. Eu sei, que a minha pergunta justamente sobre ética médica é justamente porque... Mas vamos pensar pelos dois lados. Isso que tu falaste do abuso é uma coisa gravíssima. Isso do Leandro Boldrini também é uma coisa gravíssima. Uma pessoa que foi, enfim, condenado, né, numa instância criminal. É difícil tu pensar que uma pessoa dessas tu vai manter nos quadros, né, como médico. Isso a sociedade não merece isso. Mas, por outro lado, a gente vê casos absurdos de pessoas que agridem o médico. Sim. No seu local de trabalho, entende? Coisas assim absurdas. A invasão do ato médico. Pessoas que não se responsabilizam pelo que fazem e na hora do problema a culpa vai em cima do médico e não dessas pessoas, mas as pessoas acham que podem fazer tudo o que o médico faz. Não é bem assim, né? A gente estuda muito para fazer. E mesmo que a gente estude muito para fazer, pode acontecer um acidente. Pode. Sim. Acidente acontece.
né? Um acidente médico, vamos pensar assim. Eu fiz uma cirurgia agora há pouco tempo, fiz bariátrica. Primeira coisa que eu fiz quando acordei, me encheu os pés. Né? Vai quando esses tem errado aqui. Ainda bem que não, né? Então, pode seguir. Não, então, o que eu quero te dizer, assim, que a gente tem que ser muito justo nisso, porque está muito mais acontecendo coisas absurdamente contra a classe médica do que essas outras coisas que tu está falando. Essas outras coisas são mais raras. Agora, coisas contra os médicos é todo dia. E tu já pensou que um médico que está no interior, que acontece uma fatalidade, vai à imprensa lá na casa dele? Acabou a carreira dele. Ele vai ser julgado antes por toda pela sociedade, né? Pela sociedade, antes que se avalie se ele realmente teve culpa ou não. Né? É difícil essa situação. É bem complicado. Doutora Tatiana, e quais outras ideias que a sua chapa pretende implantar dentro do CREMERS? Pois é. Então, dentro daquilo que a gente falou, né, do CREMERS conectado, nós tivemos uma gestão anterior que fechou várias delegacias regionais. E a nossa ideia é reabrir as delegacias regionais que fecharam, ver se existe necessidade de mais delegacias, porque a gente não acha que perder o contato com esse médico que está lá no interior, né, do Rio Grande do Sul, seja uma boa coisa. Entende? Pelo contrário, a pessoa fica desamparada. Então, ter alguém presencialmente é importante. Claro que vai ter lugares que tem mais ocorrências, outros locais que tem menos ocorrências, tem que ser avaliado melhor. Mas todo o objetivo é que o médico fique conectado com o Conselho Regional de Medicina, que a gente possa auxiliar quando for preciso. Se ele tiver um caso de, por exemplo, olha, eu fiquei sabendo de um caso de exercício legal da medicina, o CREMERS tem condições de entrar com, enfim, ações, né, ação civil pública, enfim, coisas, providências, tem que ter uma estrutura que permita esse médico denunciar. E a gente tem que tomar providências, tomar atitudes. Então, não é a pessoa ficar longe aqui, na Torre de Marfim do Conselho. A gente tem o cara lá em Itaqui. Pois é, o cara tá lá em Itaqui. Meu primo é médico em Itaqui. Então, pois é, tu entende bem o que eu tô falando. A distância é muito importante. Então, quando tu tem a proximidade física, inclusive, tu tem melhores canais também para poder fazer denúncias que tu precisar ou questionar dúvidas que tu tenha, porque é normal ter dúvida. Olha, eu vou te falar, eu sou formada há 40 anos. Eu não tive um CREMERS que, na hora que eu precisei, quando eu me formei, me orientou, olha, não, minha filha, não é que tu, assim, tu pensa que tu vai sair da faculdade agora, vai montar o teu consultório, vai encher de paciente e acabou. Tá rica. Tô rica. Não é assim a vida. Tem muitas dificuldades, tem muitos problemas. Se eu tivesse, naquela época, esse tipo de orientação, teria sido muito melhor. Eu não teria entrado de cabeça, como eu entrei, né? E sofrendo determinadas coisas que a gente sofre. Aprendendo no caminho. Entendeu? Então, é melhor sempre que a gente tenha um CREMERS que está mais do nosso lado, entende? Nesse sentido de poder nos apoiar quando for preciso apoiar, né? Poder nos orientar quando for preciso orientar e até chamar a atenção da gente quando a gente estiver errado. Uhum. Faz parte. Certo. Maurício, quanto tempo temos ainda? 3 minutos. Então, vou pedir para a doutora Tatiana agradecer a sua presença, agradecer a sua vinda aqui. Foi rápido, né? Mas acredito que a senhora... Eu gostei bastante de conhecer a sua história, sua biografia. Obrigada. E também as portas estão abertas aqui. Vamos fazer o debate, né, Maurício? Aí, né? Aí sim, aí... A doutora Tatiana esclareceu bastante nossas dúvidas. Doutora Tatiana, a senhora pode deixar aí o recado final também, né? Por que a Chapa 2 e por que a Chapa Conexão? Porque nós somos uma oposição de verdade ao que está aí, né? Porque nós não somos pessoas que vivemos com conflito de interesse. Nós não temos nos nossos quadros nenhum conflito de interesse. Tá? Nós não vivemos com política partidária. Nós acreditamos que quando a política estiver de acordo com aquilo que a gente anseia, né, para a boa medicina e para que a sociedade tenha uma boa saúde, nós vamos apoiar. E quando o político, né,
não estiver desse lado, nós vamos ser contra. Então, nós não temos compromisso com política partidária. O nosso compromisso é com a boa medicina. É isso que eu gostaria que teus ouvintes, né, os nossos eleitores, médicos, colegas, entendessem isso, que esse é o nosso objetivo. Certo. E eu vou ressaltar mais uma vez aqui, acabei de conversar com a doutora Tatiana Delagostin. Justin. Qual a importância hoje dessa sabatina que a gente está fazendo com o pessoal do CREMERS, das chapas do CREMERS? Porque a gente recebe muitas queixas de ouvintes, a gente recebe queixas dos seguidores do Portal 24 Horas, que falam, falta médico, não sei o quê, vamos lá, a gente precisa. E nada melhor, porque a gente vai fiscalizar esse mandato de 5 anos que terão pela frente o vencedor da eleição, porque esse contato, doutor Tatiana, mais próximo, também traz a população para dentro disso e mostrar que não é só uma questão médica e tal, porque vocês também vão ter o poder de, quando a gente perguntar para vocês, ir lá. Aconteceu, agora há pouco tempo, há um ano atrás, a atual gestão, né, ela tinha atrasado o salário, a terceirizada tinha atrasado o salário, a gente foi lá cobrar. E a gente foi lá na frente e cobrou do nosso jeito. E botaram em dia. Claro, nos receberam super bem e explicaram que foi. Aí eu acho que é negócio, né? É não conhecer a licitação que tu faz, né? Mas aí resolveram. Tudo pode acontecer, né? Uma coisa eu te digo, assim, tem uma particularidade na nossa chapa que eu não te disse, mas a nossa chapa é a chapa que tem mais mulheres médicas. Nós temos 25% dos colegas da chapa são mulheres. E eu acho que a medicina tem que ser representada também, né, por mulheres médicas atuantes. Então, esse é o nosso recado, dizer que nós estamos aí para melhorar o CREMERS e melhorar a saúde. E mulher tem detalhe, né, Maurício? Porque, olha, elas têm uma mente, assim, que a minha namorada, quando ela lembra de tudo. Então, ó... Memória... Tá bom. Bom, já voltamos. Obrigada. Estamos de volta para a nossa última rodada da sabatina dos candidatos à presidência do CREMERS, Maurício. E hoje tá bom o negócio aqui. Já passou a chapa 1, já passou a chapa 2. E na ordem, a gente não precisa nem montar o programa. E a chapa 3 agora, representada pelo doutor Eduardo Trindade, que diz que quer ser meu parente, mas não sei, meu pai deve ter andado por aqui, né? Então, ou o pai dele andou por lá, né? Tem que ver a trilha. Muito bem, conheço um pouco agora do meu convidado, meu último convidado, a sabatina da eleição do CREMERS. Eduardo Trindade, cirurgião geral e do aparelho digestivo, natural de Porto Alegre, tem 40 anos de idade. Formado pela Faculdade de Medicina da URGS, fez seu doutorado na mesma instituição. Foi presidente do CREMERS durante a gestão 2018-2020. Foi pioneiro na implementação da receita digital entre os conselhos de medicina do Brasil. Ganhou reconhecimento pela atuação no combate ao exercício ilegal da medicina e pela formação de excelência de novos profissionais. Fortalecimento da classe médica. Possui mais de 40 artigos publicados em revistas nacionais, como a Revista da Associação Médica Brasileira, Revista da Associação Médica do Rio Grande do Sul e Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Boa noite, doutor Eduardo, tudo bem? Muito boa noite, Diego. Um prazer, um privilégio estar aqui conversando contigo. E essa chapa, doutor Eduardo, para frente CREMERS, tipo, para frente o Brasil salva a seleção, como é que funciona a chapa 3 para frente CREMERS? Sem dúvida alguma, né? Uma chapa composta por 40 integrantes, da mais alta qualidade técnica e conduta ilibada, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista ético. Nós focamos um grupo de 40 pessoas das mais diversas especialidades, das diversas regiões do estado e principalmente buscando médicos atuantes na profissão, que trabalham com medicina e trabalham nas suas respectivas áreas. Nós temos desde médico de família e comunidade até neurocirurgião na nossa chapa, desde médicos de Uruguaiana até médicos de Santa Rosa, Porto Alegre, Caxias, das mais diversas regiões do estado. Qual a importância da chapa 3 para o CREMERS hoje? Por que a chapa 3? A chapa 3, eu diria que é fundamental nessa eleição do CREMERS. Nós temos outras chapas ali concorrendo, mais 2 chapas concorrendo, que se apresentaram aqui, que nós temos algumas contrariedades e divergências do ponto de vista ideológico com as outras chapas. Nós queremos ser principalmente uma chapa apartidária, sem vinculação político-partidária, tendo independência de atuação e principalmente isenção. Nós não queremos ter conflito de interesse, seja conflito de interesse
com hospitais, seja conflito de interesse com operadora de saúde, ou seja, algum conflito de interesse, alguma vinculação com partido político. Doutor Eduardo, a sua chapa hoje, a chapa 1 e a chapa 2 falaram a mesma coisa. Vocês são uma ramificações da chapa 1 hoje. Vocês saíram um grupo que saiu de lá, né? Seria o que, né, Maurício? Voltando a falar, seria um PL e um Republicanos, ou um PT e um PSOL, para quem gosta de esquerda e de direita, né? Como que o senhor vê as duas outras chapas falaram isso? Isso é um equívoco, né? Uma interpretação equivocada. Na verdade, é o seguinte, tenho 9 integrantes dessa nossa chapa, da chapa 3, que estão no CREMERS, junto com um grande número de integrantes dessa chapa 1. Então, realmente, nós montamos uma chapa lá em 2018, que agora 9 integrantes dessa chapa concorreu lá em 2018, teve interesse de continuar e fazer uma nova chapa para concorrer ao CREMERS. Mas foi algo que vocês não gostaram? A gente pode dizer alguma coisa que vocês não concordaram para sair dessa chapa? Para nos dividir, sem dúvida alguma. Nós tivemos que nos dividir o quê? Pelas questões de conflito de interesse. Nós não podemos conceber que, eventualmente, um secretário da saúde, de repente, esteja algum parente lá direto sendo o presidente do conselho. Nós tivemos isso. Por quê? Nós entramos com ações judiciais contra a Prefeitura de Santa Maria, contra a Prefeitura de Bagé, contra o governo do Estado, por baixos salários. Uma questão que está lá expressa no Código de Ética. Preço vil. Contra Porto Alegre, nós não entramos com ação judicial. Nós, eu digo, o Conselho Regional de Medicina. Bem na época, quando o presidente do Conselho tinha relação de parentesco com o secretário municipal da Saúde. Será que tem alguma relação? E teve uma licitação nesse caminho, né? De médicos e tal. A Chapa 2 falou isso agora, né, Maurício? Licitação? Teve uma contratação, foi isso? Isso, teve uma licitação com valores abaixo, né? Foi do que a menina do Chapa 2 falou aqui que... Não, teve na verdade, ela tá um pouco equivocada. Teve um concurso público com valores a preço vil. Isso aí. Nós, quando estávamos na frente da direção do Conselho, entramos com ações... Retificando, é um concurso público, não licitação, com ações judiciais contra várias prefeituras. Uhum. E daí, quando não se entra com uma prefeitura por uma questão de conflito de interesses óbvio, nós não temos como manter. Porque lá o CREMERS tem que ter uma forte atuação política, mas não pode ter uma atuação político-partidária. Porque a partir do momento que nós tivermos uma atuação político-partidária, nós vamos ter conflito de interesse. O objetivo final não vai ser o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Defender a boa medicina. Certo. A questão da pandemia. O senhor foi presidente bem na época que foi o boom da pandemia, tá certo? Sem dúvida. E foi implantada a Receita Digital. Como que o senhor viu essa inovação? O senhor até no South Summit teve dando uma palestra sobre a implantação das receitas digitais. A Chapa 2, ela fala que isso era um caminho natural. O que é real, o que não é nessa questão? Engenheiro de obras prontas vão ter vários, né? Agora, uma coisa tão óbvia, que são mais de 4 milhões de receitas utilizadas, só que lá, no auge da pandemia, nós tivemos o prazer e o privilégio. Gostei. Nós tivemos uma inovação aqui do Estado do Rio Grande do Sul, tanto do ponto de vista da questão da tecnologia da informação, quanto do ponto de vista legal. Porque é uma receita que chega na farmácia e é aceita. Por quê? Nós fizemos um termo de cooperação, inclusive, com o Conselho Regional de Farmácia. Que a presidente Silvana Furquim, eu era presidente do Conselho Regional de Medicina. Você fez uma interligação a isso? Sim, para ser aceita, não adianta só fazer. Então, por isso que agora fica fácil falar. O Rio Grande do Sul foi pioneiro? O Rio Grande do Sul foi pioneiro no Brasil nessa receita. A Chapa 2 não soube responder isso, né? Ela disse que seria um caminho natural. O que mais, Maurício? Tu estava aqui. Ela disse que seria um caminho natural, que iria inovar, enfim, mas não eu perguntei para ela qual foi o primeiro estado a implantar, ela não soube responder, ela não foi clara. Assim. Então eu posso falar de forma clara, porque eu sei e vivi esse período. O Rio Grande do Sul foi pioneiro na implantação de receitas digitais e talvez pergunta para qualquer médico, ou qualquer paciente, ou qualquer farmacêutico que trabalha em farmácia, qual é que foi a grande inovação dos últimos anos? A receita digital, desenvolvida no período que nós estávamos à frente. E também a atual chapa, né? Que está ali, ela também vende essa ideia, né? Não. Me desculpe, nós temos que relembrar a história. Traz o plano aqui, Maurício. Para saber isso. Isso foi desenvolvido pelos integrantes da Chapa 3. Certo. Inclusive, alguns integrantes
dessa chapa 1, que agora querem fazer esse verdadeiro estelionato eleitoral, estão pegando para si os louros, é isso? Os louros que foram desenvolvidos na nossa gestão. Isso aí, Diego, estou acostumado a ver estelionato eleitoral. É o que você está vendo aí. Então, muitas vezes estão disseminando fake news, como se tiveram participação na questão da Receita Digital. Foi até o contrário, tentaram bloquear de todas as formas as inovações que nós, como diretoria do Conselho, apresentávamos, e aconteceu a mesma coisa com a Receita Digital. O senhor acha que estão querendo surfar uma onda? O que seria isso aí? Seria o Bolsa... Eu gosto de traduzir pro povão, sabe? Eu não acho. Seria o Bolsa Família. Eu sou o pai do Bolsa Família. Eu vou dizer que eu não acho, eu tenho certeza. Seria o Bolsa Família isso aí. Assim, o Fernando Henrique criou, o PT foi ali e disse que foi ele que fez, aí, né? É isso. Eu não sei sobre a questão do Bolsa Família. Sobre a questão das receitas digitais, eu tenho certeza. E é só as pessoas buscarem na história, como diriam, dar um Google, que eles vão ver a verdade. Então, peço para os médicos que estão nos acompanhando, querem saber a verdade sobre a questão das receitas digitais, deem um Google. Tá fácil ali de buscar essa informação. E daí o senhor entrou em contato com a presidente do Conselho de Farmácia e se alinharam a isso? Na época, foi disponibilizada a consulta telemedicina à distância, só que nós não conseguíamos prescrever uma medicação. Então, o que se fazia? Se podia até fazer um diagnóstico à distância de uma broncopneumonia, de uma pneumonia, e daí eu tinha que prescrever um antibiótico para esse paciente. De alguma forma, eu tinha que o médico entrar em contato com esse paciente para disponibilizar a receita física, aquela receita normal, receituário branco. Com receita digital, não precisou mais essa questão, ganhando sem falar dos custos de transação envolvidos com isso. Certo. E tanto para médico do SUS, quanto de saúde suplementar, que a gente chama convênios particulares. Certo. Eu volto a falar, eu vou seguir aqui, volto a falar de novo. Quem está falando é o Diego, não é a Acústica, não é o Porto Alegre 24 Horas. Quando a minha mãe ficou doente do Covid, ela era a cara da vítima do Covid. Ela é gordinha, hipertensa, diabética, pré-diabética ou tá diabética. A gente conseguiu fazer o tratamento precoce com ela e a minha mãe segue aí. Minha visão, do Diego, qual a visão da chapa e do Dr. Eduardo sobre o que aconteceu com o tratamento precoce na pandemia? Foi uma coisa extremamente politizada essa questão do tratamento precoce e a questão dizer que podia ou que não podia. O que o conselho faz? O conselho é um órgão judicante. Então, umas pessoas têm falado que foram perseguidas pelo conselho. Mais uma questão político-eleitoral não tem como ser perseguidas pelo conselho, Diego. Pelo seguinte, como é que funciona o conselho? Se apresenta uma denúncia no conselho, o conselho tem a obrigação legal de apurar essa denúncia, senão é prevaricação. Então, ninguém pode ser perseguido pelo Conselho, como da mesma forma. Então, quer dizer que, na atual gestão que está lá no Conselho, eles estão aliviando para alguns? É isso que eles querem dizer? Que a minha colega que antecedeu também da Chapa 2, estão dizendo que alguém foi perseguido, alguém foi aliviado. Isso não tem como acontecer. Se aconteceu um crime. Então, isso que as pessoas têm que ficar cientes. Ninguém foi perseguido. Porque então as pessoas não sabem como é que funciona o Conselho. O Conselho funciona que nem a Justiça. Ela atende às demandas. Então, se apresenta as denúncias, estão abertas para todos, pode apresentar as denúncias, e o Conselho tem a obrigação legal de abrir uma sindicância e apurar essas denúncias, por mais tapafúrdias que sejam. Então, é assim que funciona. Então, eu vou pular uma pergunta, mas daqui a pouco eu volto no linha de raciocínio. Como que o senhor vê hoje a ética médica? Como funciona a ética médica? Eu volto a falar o exemplo do Dr. Leandro Boldrin. Tem um processo, descobrimos hoje, né, Maurício? Tem um processo aberto contra ele que ainda não foi julgado, ele já está na rua. Né? Como que o senhor vê essa questão como que atua o CREMERS na ética médica, nas apurações? Eles falam que mais de 80% dos casos são arquivados. Como que o senhor vê sobre a questão do... Excelente pergunta, Diego. Uma das nossas propostas da nossa chapa é ganhar celeridade nas investigações do Conselho, certo? Porque uma sindicância, um processo ético profissional, pega o caso do Boldrini, não pode se demorar 5, 10 anos para dar uma resposta para a sociedade. Não se pode se conceber isso. Então, como é que nós propomos? Uma das nossas propostas execuíveis, é criar câmaras de conciliação e mediação para a gente ganhar celeridade, principalmente para perder essa imagem. O Conselho arquiva 80% das denúncias. Mas talvez 80% das denúncias sejam estapafúrdias, estejam
tenham que ser arquivadas. Só que no momento que a gente tiver uma conciliação e mediação, a gente vai diminuir esse número, que depende da boa vontade, do bom senso das pessoas que estão ali conciliando e se mediando. Isso é a primeira resposta. E segunda, esses casos mais emblemáticos nós temos que ganhar celeridade. Então o corregedor tem a obrigação ética e moral de dar celeridade para esse processo. Nós não podemos demorar 5, 10 anos para dar uma resposta para a sociedade. Porque o Leandro está na rua agora e ele pode estar atuando com médico, né? Ele pode estar atuando como médico. E eu acho que essa questão deveria ter sido resolvida antes de ter sido solto. Eu não vou fazer um juízo de valor e um juízo de mérito se ele deveria ter sido condenado ou deveria ter inocentado. Ele é condenado. Não, ele é condenado pela justiça, comum. na justiça. Só que, na verdade, o CREMERS vai avaliar a questão ética do ponto de vista profissional. Se teve algum envolvimento dos conhecimentos médicos dele no caso. Mais uma vez eu reforço, não posso entrar no juízo de mérito. Não, isso claro vai ser que... julgado lá na ponta. Claro que não, mas Só que assim, ó, a resposta, seja ele inocentado ou culpado, tem que ser dada de forma mais rápida. Concordo contigo. Essa é a minha questão, porque Sem como dúvida. que a justiça que dizem que é lenta funcionou e como que a justiça do sindicato dos médicos, do conselho, não funciona na mesma velocidade da justiça ou até antes, né? Sugiro ao perguntar por um dos integrantes da outra chapa, Eu perguntei, que é o corregedor. Eu perguntei para as duas chapas. Uma das respostas foi, Maurício, que existe um processo que está correndo, né? E a outra chapa disse que não soube responder, né? Não soube responder. Então, a primeira questão, assim, eu não vou fazer nem da opinião. As pessoas têm que aprender o rito de como é que ocorre a questão da sindicância desse processo ético profissional. Então, assim, tem que se ganhar celeridade. O senhor concorda comigo? Concordo que ele deveria estar na rua com uma definição. Seja para... Ou vai ou não vai, né? Inocente. Concordo contigo e pergunta ali nas outras duas chapas, tem pessoas que já foram do conselho, numa delas, inclusive, o atual corregedor e o ex-corregedor estão na outra chapa, faça a pergunta para eles. Mais um motivo e responde e ajuda a responder com a tua primeira pergunta. Por que houve essa cisão? Certo. O governo Lula, ele diz agora que o programa Mais Médico vai voltar, né? Falta médico no Brasil, está mal distribuído, aonde que as outras chapas estão errando, o que acontece? As outras duas chapas foram contra o programa Mais Médicos. A sua chapa é a favor ou contra? É contra Mais Médicos. Mas não falta médico? Não faltam médicos no Brasil. Não faltam médicos em nenhuma região do Brasil. Na verdade, o que faltam é uma política de Estado adequada para distribuir de forma melhor esses médicos. A gente vê faltando algum promotor em alguma vara do interior. Como eles gostam de comparar os promotores, né? Porque não, é que uma carreira judiciária não. Então vamos comparar os oficiais do Exército. Falta o oficial do Exército um pelotão de fronteira lá na selva? Não falta. Porque eles sabem que tem uma carreira. Qual é as nossas grandes críticas ao programa Mais Médicos? Primeiro, a gente não pode ter a medicina do pobre e a medicina do rico. O mesmo médico que atende no SUS, lá na ponta, ele deve ter condições de atender o paciente rico, que tem convênio. Quando a gente criou o programa Mais Médicos, a gente disse para a população o seguinte, olha, você de baixa renda. Não, nós vamos te dar qualquer um para lhe atender aí. Não, nós temos que mandar um médico que cumpra os requisitos legais da lei brasileira. E como é que daí tu quer que o médico vai morar lá nos grotões do Brasil, ganhando uma bolsa? Ele não ganha salário, ele ganha uma bolsa. E que ele vá lá e emigre para essas regiões, muitas vezes não dão condições mínimas para ele prestar um atendimento. Por isso que eu reforço as questões das carreiras judiciárias, até do próprio Exército, seja Marinha e Aeronáutica. Por quê? São instituições grandes que dão estrutura. Mas eles não querem dar estrutura nenhuma para o médico atender lá na ponta. E como que o CREMERS pode atuar nessa questão também de logística, de ajuda? Porque parece que tem uma desorganização, então. Governamental? Sem dúvida alguma. Por isso que... Falta uma intervenção. Né? Uma intervenção que eu digo assim, de questionar, ou tem isso aí, eu não tenho conhecimento. O Conselhos Regionais de Medicina, o próprio Conselho Federal de Medicina, daí tem que ter uma participação política, não político-partidária, porque daí é uma questão de conflito de interesse. Vou falar mal porque é do governo A, eu vou falar bem porque é do governo B. Não tem que ser por aí. Tem que ser apresentar que, olha, no Rio Grande do Sul nós temos um número maior de médicos do que o preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Por que eventualmente está faltando médicos até em regiões aqui da periferia de Porto Alegre? Aqui, exatamente. Por quê? Mas aí faço mais essa mesma pergunta. O próprio ex-secretário da Saúde, que está numa das outras chapas,
vai absorver mais médicos aqui em Porto Alegre. Sendo que nós temos Universidade Federal do Rio Grande do Sul formando médicos, Pontifícia Universidade Católica, a PUC, formando médicos, e a antiga Católica, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre formando médicos. A UBRA. Que é a UBRA de Canoas, eu estou Sim. dizendo só de Porto Alegre. E faltam médicos em Porto Alegre? Se faltam médicos e atender alguma região de Porto Alegre, porque a prefeitura está fazendo concursos mal feitos, ou contratos mal feitos. E aí que eu digo, aí o senhor acha que falta uma atuação forte do Sem dúvida, falta até o CREMERS publicizar essas informações de forma mais adequada. Certo. O que o senhor acha agora do novo movimento feito com o IP Saúde, que foi aprovado na Assembleia Legislativa? Estava tendo muito descredenciamento de médicos também, né? Como que o senhor vê essa nova IP e o IP que passou? Qual a atuação? O senhor também foi presidente, qual a sua atuação sobre essa questão do IP? Muito claro sobre relação ao IP. Não se conseguiu nada até o presente momento para a categoria médica. Os aumentos são irrisórios. Na verdade, os médicos estão pagando o pato por essa reforma do IP, que vai encarecer muito para o usuário e sem ter um ganho melhor para o médico. O senhor acha que não resolveu nada? Eu acho que não resolveu nada. Resolveu o problema do Poder Executivo Estadual. Dos médicos não melhorou em nada. Supostamente vai se garantir uma melhoria dos honorários. Mas por que eu falo para a população, tem alguma coisa? Com os valores pagos atualmente pelo IP, não se consegue manter um consultório médico, certo? Não se consegue manter a luz, não se consegue manter o computador, não se consegue manter a secretária. Então, de alguma forma, tem que pagar melhor. Mas do modelo que está, e mesmo nesse modelo proposto, os valores não vão melhorar muito. Vão sair caro, eventualmente, para a população que paga, sem gerar um benefício para o médico. Então, até o presente momento, não se teve grandes ganhos. A classe, até de certa forma, se uniu, só que realmente as entidades não conseguiram fazer um grande ganho nessa área. Infelizmente, eu gostaria que tivessem feito, mas não fizeram. Então, e qual que o senhor acha que seria sido a solução? O senhor foi presidente também, então essa questão, o senhor poderia ter... Primeira coisa, o senhor achou alguma... A gente tem que atuar nos limites legais que pode atuar o Conselho. Como que eu gostaria de resolver todos os problemas da saúde? Mas assim, tem gente propondo coisas que vão resolver os problemas da saúde. Então tem que dar o cargo de ministro da saúde, não de presidente do Conselho. Não, tem proposta ali. Não, vamos equiparar a bolsa de residência médica com o programa Mais Médicos. Não cabe. Gostaria que coubesse, mas não cabe. É a mesma coisa. Estão falando aos 7 ventos para se eleger. Porque depois sabem que estão vendo propostas incumpríveis, inexequíveis. Mas voltando à questão do IP. O IP é preço vil. O que se paga atualmente por uma consulta médica do IP é preço vil. Preço vil está bem estabelecido no código. Não pode ser feito para atendimento a preço vil. Então nós temos que melhorar essa remuneração e deixar claro para a população isso. Deixar claro esses números. E deixar isso, quem tem que pagar essa conta, quem tem que ter o custo político e o custo de apresentar soluções é o governo do Estado, que não apresentou. Mas e aí, faltou alguma atuação da gestão perante o governo? Acredito que sim. Eu acho que, sabe o que eu penso? Eu penso que pode sim. sentar todo mundo numa mesa e discutir isso. Mas não adianta ficar discutindo. Diego, é muito legal chegar lá no governador e ficar tomando cafezinho, seja com o chefe da Casa Civil, seja com o governador do Estado. Mas temos que apresentar soluções. Eu quero resultado. Nós temos que ter pragmatismo, eu tenho que atender paciente. Isso que faltou resultado. Qual é o resultado que você conseguiu? Até agora nenhum. Eu vejo que o senhor hoje dos três aqui, que é o mais agudo, o mais que está indo para cima mesmo, falando abertamente das outras chapas, falando abertamente, né? O que acontece, doutor? Por que é importante hoje a chapa 3 estar à frente do Conselho? Por quê, Diego? Tem propostas inexequíveis nas outras chapas. Diga qual, por exemplo? Não, por exemplo, essa proposta que querem dizer, nós vamos ajudar agora o médico... Residência médica para todos. O que é residência médica? Uma pós-graduação. Não tem como se oferecer de um dia para o outro, ou o conselho, residência médica. Residência médica é uma formação de pós-graduação, lato sensu, que se dá em termos de dedicação integral, num hospital. Nós temos que ter hospitais para isso. Eles estão confundindo funções de gestão do Poder Executivo, seja ele municipal, estadual ou federal, com as funções do Conselho, que é o guardião da ética médica. Na sua visão, eles estão vendendo sonho? Estão vendendo sonhos. Segunda questão,
Então, nas redes sociais, por que estou sendo tão agudo? Porque nas redes sociais estão vindo com fake news, criação de narrativas, que alguma chapa teria, não, tem esse viés ou não, por causa da questão da pandemia. Muito claramente, ou as pessoas desconhecem as funções do Conselho, que são funções primordialmente judicantes. Nós temos a obrigação legal de ser judicante, nós somos o Tribunal Ético dos Médicos. Então nós temos, todo mundo que apresentar uma denúncia, a denúncia vai ter apurada. Então quer dizer que houve uma politização. Houve uma politização do tratamento precoce na sociedade, não dentro do Conselho. O Conselho nunca politizou. E nós nunca deixamos politizar essas questões. Então isso tem que ficar muito claro. Então estão vindo, infelizmente, com discursos vazios, ou, mais uma vez, ou por má fé ou por ignorância, desconhece as funções do Conselho. Eu acho que eu vou fazer uma perguntinha do raio-x, assim, sabe? A sua chapa é uma chapa de esquerda? Primeira coisa, dentro do Conselho, o nosso partido é a medicina e a nossa cartilha é o Código de Ética Médica. Porque tem isso, né? Tem boatos, a gente escuta boatos Não, aqui. mas é boato, é chapa de esquerda. Mas, pelo amor de Deus, vamos deixar de brincadeira. Vamos deixar de brincadeira. Primeiro, esses que falam isso não sabem nem o que é ser de esquerda ou de direita. Agora, a opinião pessoal, a fala minha pessoal, eu com meu CPF, não sabe. E segundo, dentro do Conselho, nós não temos que ter essa discussão. Essa discussão se dá da porta para fora. Dentro do Conselho, nós temos que falar em medicina, falar em boa medicina. O senhor acha que a polarização entrou para dentro do Conselho hoje? Essa polarização rasteira e nefasta para ter ganho político entrou. Para ter ganho político, querer se eleger. Mas agora querer chamar esquerda, direita, dentro do Conselho, vamos ter que lutar pela boa medicina. Temos que lutar e defender o Código de Ética Médica. Então agora querem vir com essa questão desse discurso. Se ouviu falar que teria uma outra quarta chapa, daí sim com viés ideológico de esquerda, e agora para ter algum ganho político, por ignorância ou por má fé, porque pela nossa atuação durante a pandemia, querem nos incutir algum viés ideológico político partidário. Entendi. Só que das outras chapas tem gente envolvida. Tem gente ali que foi vice-candidato a vice-prefeita, se eu não me engano, lá do candidato do PT, não me lembro de quem era, falaram isso. Teve gente lá que foi da direção de GHC na época do PT. GHC E essa discussão não tem que ser né? essa. E a discussão não tem que ser essa. Uhum. Não temos que ter essa discussão. Lá dentro do Conselho, nosso partido é a medicina e o nosso grande baluarte é o Código de Ética Médica. E é isso que nós vamos defender. E vejam, isso que eu peço para a população, vejam a biografia de cada um dos integrantes da chapa, vejam o currículo profissional, as condutas pessoais, que isso é muito importante, de todos da chapa 3, de todos das outras duas chapas. Vejam isso, que isso é muito importante, daí emitam sua opinião. Porque tem gente emitindo opinião sem saber e sem nem conhecer as pessoas, isso é triste. Teve uma questão também, o Carlos Esparta, ele falou que essa chapa, a chapa 2, ela ficou muitos anos no poder, né? É uma chapa que o pessoal ficou muito tempo no poder. Hoje ele é atual poder. Vocês também tiveram dentro desse poder, né? Uhum. Então, por isso que essa ramificação é importante, entender quem é quem e de que lado cada um está, né? Você concorda comigo, né? Sem dúvida alguma. Né? O senhor concorda comigo. Por isso que nós temos o slogan, até nós não somos nem a chapa de situação nem de oposição. Nós somos uma chapa de transformação. Nós queremos transformar e fazer ainda mais e melhor. O logo dessa chapa foi embargado pela Justiça? Foi embargado. Para ver, agradeço até a pergunta para esclarecer alguns. Olha, nós tínhamos uma página no Facebook, no Instagram, que nós tivemos que mudar a página. Mas foi judicialmente? Foi judicialmente. Era Transforma Cremers, a primeira coisa. Daí apresentaram um recurso na Comissão Regional Eleitoral, que tomou uma decisão um tanto quanto peculiar, que nós tivemos que mudar. Mas por que isso? O que eles alegavam? Eles alegaram porque nós criamos um movimento, já uns 2 meses atrás, chamado Movimento Transforma Cremers, para discutir as questões da saúde e porque nós não estávamos satisfeitos com o que estava sendo feito no Conselho. Nós não estávamos satisfeitos. Porque é a mesma coisa. Agora eles quiseram pegar um ganho que suspenderam a abertura de 480 vagas da UBRA, que abre vagas, se eu não me engano, em São Jerônimo, exatamente, em Gravataí. Abertura de faculdades, né? Em faculdade. E entraram de carona numa ação que era patrocinada pela Advocacia Geral da União. E daí, se eu não me engano, na sexta-feira o Cremers entrou como parceiro da ação. Mas uma ação que já estava toda pronta. A Advocacia Geral da União ganhou essa ação.
Daí o Cremers divulga lá na segunda, o Cremers ganhou a ação. Não ganhou nada. Tanto que a Ubra já está com 300 vagas. Nos últimos anos aumentou exponencialmente seu número de vagas, o Cremers não fez nada. Só que daí quando abriu essas 480 vagas, a Advocacia Geral já estava patrocinando uma ação, entraram a roldão da ação. É isso que nós não queremos. Nós queremos que cada vez mais o Cremers tenha protagonismo e atue no início, quando surgem as ideias. Nós não teríamos deixado nem abrir essas 300 vagas, que agora estão em funcionamento. Tá, mas por que o senhor questiona essas 300 vagas? Porque, Diego, é o seguinte, a formação médica tem que ser de excelência. O que está acontecendo? Muitas universidades privadas perderam dinheiro na época da pandemia. O EAD está forte. O EAD está muito forte. E para formar um bom médico, tu precisa ter um hospital-escola em condições, tu precisa ter postos de saúde em condições, tu precisa ter laboratório em condições. Tu não consegue abrir de forma exponencial um maior número de vagas. Tu não tem capacidade técnica para formar esses alunos. Tu vê que o objetivo é pura e simplesmente pecuniário. Uhum. E tu está largando no mercado esses profissionais. Uma vez com uma então, formação materiais precária. não tão qualificados, é isso? Infelizmente, não qualificados. Não tem como essa universidade... O senhor é professor, né? O senhor é professor. Sou professor, com muito orgulho, e por isso que me vejo mais ainda habilitado para estar dentro do conselho, por conhecer também o lado da docência. E cada vez mais defender a formação médica de excelência em todas as áreas. Que daí vem até a questão, por que eu sou contra no programa Mais Médicos? Voltando com a outra pergunta. Porque em postos de saúde nós temos que ter médicos de excelência. No hospital terciário nós temos que ter médicos de excelência. Doutor Eduardo, qual a sua visão hoje, então, da atual chapa da situação? Vamos bater um pouco nesse assunto. E por que não a chapa 2? Primeiro, chapa da situação. Muito cuidado. Chapa dos últimos 20 meses do Conselho. Porque nos primeiros, 40 meses, nós estávamos na direção do Conselho. Muitas vezes querem usar esse slogan da situação para realmente roubar os ganhos da nossa gestão. Mais uma vez, um estelionato eleitoral. Então, nós temos que ter um certo cuidado. Vários ganhos estão querendo usar esse nome. Chapa da situação em termos, chapa dos últimos 20 meses. Uhum. Termo de cooperação com o Ministério Público. Chapa dos últimos 20 meses. Termo de cooperação com o Ministério Público. Termo de cooperação com a Polícia Civil, para combate ao exercício ilegal da medicina, foi na nossa gestão no início. Então, querendo fazer ganhos. Então, esse é o grande cuidado que nós temos que ter. Nós temos diferenças muito grandes. E, realmente, em relação à chapa 2, também, infelizmente, estão disseminando algumas informações, disseminaram essa questão de uma perseguição política. Tem gente ali que foi presidente do Conselho na década de 80, que foi presidente do Conselho no início do ano 2000. Sabe como é que o Conselho funciona? Então, alegar isso, trazer informações falsas para um debate público, também nós ficamos um pouco chateados. Porque ou é por ignorância ou por má fé. Essa questão dos ritos do Conselho. Eles sabem como é que funciona. Porque o Conselho é um órgão judicante. Reforço para quem está nos ouvindo. Se é apresentada uma denúncia, ela obrigatoriamente tem que ser apurada. Então, dizendo que houve perseguição política, então estão mentindo, trazendo uma informação falsa ou equivocada. Isso casa muito com as informações falsas, equivocadas, as atribuições do CREMES e do CIMERS. Poderia explicar para a gente a diferença delas? São completamente diferentes. Vai ter um debate do CIMERS agora para os próximos dias, vai? Se eu não me engano, na segunda-feira que vem, né? Isso, vai ter um debate. E depois teremos o nosso, Maurício. Muitas vezes as pessoas confundem o quê? Funções de conselho. Conselho de profissões regulamentadas. Que nós defendemos a boa medicina. O sindicato defende o médico pessoa física. O sindicato defende a questão remuneratória, queremos ganhar mais, diminuir o regime de 40 horas para 30 horas. Então, não temos função sindical. Nós temos uma função de defender a boa medicina. Inclusive dessa questão judicante, que é uma das nossas principais, que é um par julgar um outro par. A questão judicante dos médicos. Então, é isso que tem que ficar muito claro e que muitas vezes as pessoas vêm com propostas que são tentadoras para a classe. Vamos aumentar o salário das bolsas de residência. Mas não temos como fazer isso. Não temos jurisdição sobre função, isso. Não temos como fazer isso. O conselho pode atuar nas questões estabelecidas na lei. O sindicato pode atuar em tudo que não está lhe restringindo. Mas por isso que, mais uma vez, como o conselho é um órgão judicante, a gente tem que cuidar do conflito de interesse. Não pode ter ninguém de operadora de saúde no conselho. Se tiver alguém de uma operadora, se entra com uma denúncia contra uma operadora,
Não, peraí, vamos Veja vamos bem, aliviar. porém. Vamos aliviar. Entra alguma denúncia contra um hospital. Não, vamos veja bem, olha aí, o cara ali é nosso amigo, apoiou a campanha do meu tio ali para candidato a vereador de não sei aonde. Não dá, pessoal, tem que ter cuidado com isso. Certo, então. Conversei com o doutor Eduardo Trindade. Doutor Eduardo, eu queria que o senhor tenha um minuto, é isso, Maurício? Para defender a Chapa 3 e depois o senhor está convidado para o nosso debate dia 7. O senhor virá ao nosso debate? Eu, sem dúvida, se for convidado, virei ao debate. Está convidado agora. Não, estarei no debate com muito prazer. E é muito importante que quem está nos assistindo acompanhe os debates. Vejam as diferenças entre as chapas, porque muita gente fica falando assim, eu tenho amigos em cada uma das chapas. Mas veja quem está organizando, liderando cada uma das chapas, acompanhem as nossas propostas, vejam quais são as funções do conselho, quais são as funções do sindicato, a diferença entre elas, para daí poder votar com convicção. E cuidado com informações falsas e muitas vezes essa criação de narrativas, porque infelizmente até essa baixaria muitas vezes está acontecendo nas eleições do conselho. Eu volto a falar por que o Porto Alegre 24 Horas e a Rádio Acústica estão fazendo essa batina com toda a liberdade que o Fábio dá pra gente, o Rodrigo, eles confiam muito na gente. Porque a gente recebe muita denúncia que falta médico, não sei o que. Dizer, bom, agora a gente vai conhecer os candidatos, porque daqui 5 anos a gente tem de quem cobrar, e a gente vai cobrar. Volto a falar, o ano passado o CREMERS atrasou o salário de alguns funcionários ali que ganham 1.500, 1.300. O CREMERS não, a terceirizada que o CREMERS contratou atrasou o salário da galera e a gente foi lá cobrar. A gente foi bem recebido e tal, e eles resolveram. Né? Chegou na gente essa questão. Né? Então, a gente foi lá, cobrou, eles falaram, não, a gente vai resolver, está resolvendo, o problema foi terceirizado. Lembrando que é uma licitação que tem lá dentro para contratar o funcionário, então acho que faltou fiscalização. Não, e tem uma equipe de acompanhamento dos contratos, então tem que ver, tem que se acompanhar os contratos, que o funcionário ali que limpa o conselho, que serve o cafezinho, que faz isso, tem que estar recebendo. Então lá, se tem uma direção, tem que acompanhar os contratos. Foi o que aconteceu no passado e nós estivemos lá, foi bem perto do Natal, acho, Maurício, foi mais ou menos ali. Então, 1 minuto para o senhor dizer por que a Chapa 13 e é isso. Obrigado, doutor. Então, por isso, nós somos um grupo de 40 médicos, todos atuantes na medicina, trabalhando com idoneidade moral e ética, que querem dar a sua contribuição, que não vão virar políticos profissionais, que não têm conflito de interesses. Esse que é o grande objetivo, que sabem que vão ter uma atuação política, mas não político-partidária, que vamos sair do lugarzinho comum do comensal, dessa disputa política que não agrega, vamos buscar o melhor para a medicina, defendendo a boa medicina. Então nos sigam nas redes sociais, para frente CREMERS, vejam a biografia dos nossos candidatos, tentem se informar sobre a eleição e votem bem, isso que é o principal. Muito bem, Maurício Borba, voltamos semana que vem, é isso? Voltamos semana que vem, Diego, e vai pegar fogo o debate, né? Baita programa, cara. Gostei de entrevistar médico, cara, porque eles são tipo uns deuses, assim, no Olimpo, sabe? Daí eles são aqui na nossa frente, são meros mortais. Até semana que vem, galera.